Agora é o da Dedé Flaviana, né? Que eu pedi autorização, ela me autorizou. Quero agradecer a você, Dedé, por ter me permitido, né? Me autorizado a contar os seus causos no meu canal. Quero agradecer muito a você aí. Muito obrigada. E esse caos aconteceu com ela mesma teve essas experiências aí, ela e o falecido marido dela, que na época era vivo. Uma coisa aí. Bora pro caos? Então vamos lá? O caos foi a Dedé que mandou e aconteceu em 2012, quando ela morava em Minas Gerais. Ela disse que morava em Minas Gerais e ela e o esposo. Hã? Então, aí a Dedé contou que ela morava em Minas Gerais em 2012 e o falecido marido dela trabalhava muito longe de onde eles moravam. Ele trabalhava muito longe e eles moravam de aluguel, então ele queria alugar uma casa mais próximo aonde ele trabalhava. Então eles ficaram ali perto ali do trabalho dele, ficaram ali procurando. E ali aonde eles queriam não tinha casa nenhuma. Só tinha uma casa que era muito antiga, uma casa bem antiga mesmo, ela falou. Então ela disse que eles chegaram e falaram assim: ah, vamos alugar essa casa aqui até a gente encontrar uma melhor. Se a gente encontrar uma melhor, a gente se muda. Então ela disse que eles pegaram, se mudaram para ali tudo e ela disse que não demorou nada. Assim que eles se mudaram para ali, começaram a acontecer coisas ali dentro daquela casa que eles ficaram assim com muito assim surpresos, né? Porque ela disse que logo que eles se mudaram para ali, eles começaram a escutar barulho de copo caindo na cozinha, né? Caindo e se quebrando. Aí diz que eles iam lá na cozinha ver, não tinha nada fora ali do lugar, não tinha nada fora ali, né? Nada de anormal na cozinha. Aí diz que quando iam dormir, parece que vinha alguém, parece não, vinha alguém e puxava a coberta deles. Olha gente, acho que a coisa mais terrível que tem é esse de puxar a coberta. Sabe? Nossa, toda vez que eu escuto um caos desse eu fico com medo, sabia? Me dá medo. E aí ela falou que sempre vinha alguém ali e puxava a coberta deles quando eles estavam dormindo. E ela disse que ela ficou já, né? Já vi de certo, eles já viram que a casa ali já era mal assombrada. E toda noite, ela falou, toda noite acontecia uma coisa diferente. Né, diferente, ou se não o barulho de copo quebrando, alguém puxando algum móvel na casa para fazer barulho, ou puxando as cobertas deles. E ela disse que o quarto deles ficava de frente para um corredor. E no fim desse corredor tinha um quarto. E ela disse que aquele quarto era um quarto, sabe, diferente dos outros cômodos da casa. Era um quarto que, quando eles entravam lá, era um quarto frio, bem frio mesmo, uma coisa assim, uma coisa meio sombria, tudo. E ela disse então que ela estava um dia de tarde, ela falou que não tinha hora para acontecer, não era só à noite não. Era de dia, era à noite, qualquer hora sempre estava acontecendo alguma coisa. Então teve um dia que ela estava, era 14h30 ali da tarde, sentada na frente do computador ali, quando ela escutou, parece que ela escutou um assobio muito forte. Aí ela disse que afastou assim a cadeira, ainda olhou, procurou e não viu nada. Aí ela falou que estava muito cansada, ela falou nesse dia, ela estava muito cansada, ela foi para a cama dela e foi dormir, né? E para dormir, para descansar um pouco. Então ela falou que estava ali, ela falou que não estava dormindo, ela só estava deitada ali com o olho fechado mesmo. Ela disse que sentiu a presença entrar no quarto, sentiu a presença de uma chegando ali no quarto, entrar no quarto. Quando ela abriu o olho, ela disse que viu uma menininha com um vestido antigo, ela disse,
que era um vestido não, com a roupa antiga, que era uma saia e com suspensório e com um balão, com um monte de balão na mão, sabe, aquele monte de balãozinho na mão. Ela disse que quando ela viu aquilo ali, ela tomou um susto tão grande, que ela deu um pulo da cama, e no que ela pulou da cama, a menina sumiu. A menina sumiu e aí ela ficou. E aí ela ficou com medo. Ela falou que ficou com medo. E aí também ela e o marido, né, o finado marido dela, chegaram à conclusão que não dava mais para ficar ali naquela casa ali. E aí ela falou que, graças a Deus, eles logo encontraram uma casa e se mudaram, ela disse. Então estavam ali, fizeram a mudança toda, já tinham levado tudo já para a nova casa. Só que o marido dela voltou para casa, né, para a casa antiga lá, voltou para pegar umas ferramentas dele que ficou ali atrás da porta da cozinha. Acho que tinha um quartinho ali, ficou as ferramentas ali. E ele veio então. E ele disse, o marido dela disse para ela que aí ele chegou, foi lá, pegou as ferramentas, tudo, e foi pegar uns pregos que estavam caídos no chão, os pregos. E aí ele estava assim com a cabeça baixa, pegando os pregos, quando ele diz que viu, que ele levanta a cabeça, ele viu uma senhora vir pela porta da cozinha. E ele disse, né, fez uma observação, que a porta da cozinha ela tinha um degrau. Então já com a senhora que ele viu já era bem idosa, diz que ela ainda se segurou ali na porta para poder subir aquele degrauzinho. E aí ele disse que tomou aquele susto e ele ficou mais assustado ainda, porque aí ele viu que aquela senhora não era, né, desse mundo, uma pessoa em carne viva, viu que era um espírito ali, era um fantasma de uma senhora. E ele disse que era uma senhora, quando ele viu, era uma senhora de vestido todo florido e com o cabelo bem branquinho, ele falou. E aí ele ficou muito assim assustado, porque ele viu nítida, ele falou como se fosse uma coisa real mesmo, assim, ela entrando, vindo, subindo ali aquele degrau, se segurou na porta para poder subir aquele degrau, e aí ele saiu atrás para ver aonde que ela ia, né? Ele foi atrás assim para ver onde ela estava, onde ela ia, onde ela estava, e cadê a senhora? Ele não encontrou ela ali dentro da casa. E o que mais deixou ele impressionado é que não poderia ser uma pessoa de carne e osso, porque ele falou que quando ele entrou, ele chegou na casa que entrou, ela chegou, a minha princesa estava preocupada. Ele trancou o portão de entrada da casa estava trancado, então não tinha como ninguém entrar ali por aquele portão. Então ele disse que aí quando ele não, né, ele mesmo assim ele foi olhar, porque ele falou que estava tão real aquela imagem nele, aquela cena ali estava tão real, e quando ele não achou, ele falou, olha, isso daí é fantasma, um espírito que está aí. E aí então ele saiu, foi embora, né, não voltou mais naquela casa. E aí passaram-se uns dias, ela e o marido dela encontraram um homem, um senhor que morou ali naquela casa que eles moraram. E aí, de certo, veio, não estão mais lá na casa, lá, saíram de lá, não sei o quê. E aí ela falou, não, saímos de lá, não dá para ficar lá, não. E aí esse senhor chegou e falou para ela, não, eu morei um tempo lá naquela casa lá, mas não deu para ficar lá, não. Lá tinha alguma coisa lá que não deixava a gente dormir. E ela não tinha contado para esse senhor, o que acontecia com eles, né? Ainda. Lá não dava para ficar, não. Lá, toda noite tinha uma coisa que não queria que a gente dormisse. Ficava lá com a gente lá, perturbando, era barulho, era gente puxando o lençol, a mesma coisa que acontecia com eles. Então aí ele falou, né? Ele falou assim,
E aí eu não aguentei, a gente não aguentou, a gente teve que sair logo de lá. Por isso que nós nos mudamos de lá, porque não tinha como ficar lá. E aí ela disse que depois que eles saíram dessa casa, essa casa nunca mais foi alugada. Parece que até os dias de hoje essa casa ainda está lá vazia, porque ninguém consegue morar naquela casa ali, que é alguma coisa que tem ali que não deixa né, pessoas morarem ali. E ela contou esse caos aí, deve ter sido, né, bem assustador, né, gente? Toda noite acontecia alguma coisa do gênero, né? E o pior, parece que com o passar do tempo aquilo ali foi se agravando mais. Primeiro eram barulhos, puxando o lençol, sei o quê. Depois ela já viu a menina, né? Que aí para ela acho que foi a gota d'água, por isso que ela e o marido foram atrás de outra casa, né? Uma menina com balão, com vestimentas antigas. E depois ainda para fechar, o marido quando estava ali pegando as ferramentas dele, viu essa senhora aí. Então, de certo ali, deviam ser antigos proprietários da casa que morreram e ficaram apegados ali. E ficaram ali dentro da casa ali, atormentando todo mundo que ia morar naquela casa ali, não deixando ninguém ficar ali, né? Porque eram muito apegados ali, ó, quem fala, né, apegado ao bem material, era tão apegado à casa que acabaram ficando ali vagando por dentro da casa ali e começaram a atormentar as pessoas que moravam ali, né? Então esse caos aí foi o caos da Dedé, que mandou pra gente, não, eu pedi permissão para ela e tô contando aqui o caos para vocês. Eu acho que essa semana eu contei um caos dela. Sim. Já, né? Foi um caos muito bom também dela e tem mais outros causos aí que eu vou fazer o vídeo aí para vocês. E aí? O ataque de lobisomem, né? Ah, foi. É que são tantos que aí eu fico procurando aqui na minha mente. Foi do ataque de lobisomem quando a mãe dela, quando ela não era nascida ainda, mas a mãe dela, né, ficava em casa sozinha porque o pai ia trabalhar num lugar distante. Tá sem os comentários aqui. Né? Sumiu de novo. E aí me digam aí o que vocês acham dessa casa. Acho que esses espíritos, eles ficaram apegados ali à casa ali, não tiveram descanso, estão ali, né? Ela falou que depois que eles saíram dali, não mora mais ninguém ali, porque ninguém consegue ficar na casa. Foi? Foi. A Vera, eu tenho pavor de alguém. Vera aqui. Eu tenho pavor de alguém que fala isso, de sentir alguém puxando a coberta. Eu também. É uma coisinha que eu também me não apavora. Eu morro de medo disso. Morro de medo. Mesmo porque eu já escutei tanta gente próxima minha que já aconteceu isso. Então eu acho que é por isso que isso me assusta muito. Aqui a Vera de novo. Eu largava ferramentas, pregos e saía correndo. Deus me livre. Eu acho que na hora não tinha nem caído a ficha ainda, né? Eu acho que só caiu a ficha para ele quando ele foi na casa ver onde que estava a mulher, não achou. E depois eu acho que quando ele se lembrou que tinha trancado o portão. Que não tinha como uma pessoa entrar ali. Aí que ele viu que aquela senhora era um espírito. Fernando. Não. A Maia. A Maia. Me lembra um filme chamado Os Outros. É provável, né? Não, lá em cima. Provável que quem morreu ali ainda se sente donos da casa. Sim. E fica expulsando quem entra. E conseguiram o que queria, né? Porque a casa não é mais alugada para ninguém até hoje. Então eles conseguiram o que queria. É bem provável mesmo. Não, com certeza. Com certeza. A casa é habitada ali por pessoas que já morreram, mas não conseguiram se desligar ali da casa ali. Estão vagando ali até hoje, né? Uhum.
E quando não tem ninguém, né? Eu também fico pensando nisso. E quando não tem ninguém na casa, a casa fica vazia. Tá do jeito que eles querem, é o jeito que eles querem. Mas aí o que será que eles fazem? Eles ficam lá. Nada, eles Como vivem. querem. O cotidiano deles. Eles vivem o dia como se eles não tivessem morrido. É, né? Eu acho que deve ser isso.